Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1217 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1217 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras está em primeiro colocado e o Cruzeiro está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 80% votaram para o Palmeiras, 14,71% para o empate e 5,29% para o Cruzeiro. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras, seco, coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro está em 15º colocado e o Ceará está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e 4 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 77,65% votaram para o Atlético Mineiro, 17,65% para o empate e 4,71% para o Ceará. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Mineiro, seco, coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Vitória e Corinthians. O Vitória está em 17º colocado e o Corinthians está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vitória, 6 empates e 5 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 20,59% votaram para o Vitória, 34,12% para o empate e 45,29% para o Corinthians. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Corinthians, duplo fechado. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Clube e América Mineiro. O Atlético Clube está em 15º colocado e o América Mineiro está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Atlético Clube, 2 empates e 1 vitória do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Clube nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 35,29% votaram para o Atlético Clube, 44,71% para o empate e 20% para o América Mineiro. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Clube e empate, duplo fechado. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Internacional. O Fluminense está em 7º colocado e o Internacional está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fluminense, 4 empates e 4 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 74,71% votaram para o Fluminense,
18,82% para o empate e 6,47% para o Internacional. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense, Seco, coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Sport Recife e Mirassol. O Sport Recife está em 20º colocado e o Mirassol está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Sport Recife, 2 empates e nenhuma vitória do Mirassol. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 14,12% votaram para o Sport Recife, 18,24% para o empate e 67,65% para o Mirassol. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Mirassol, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza está em 18º colocado e o Flamengo está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 10% votaram para o Fortaleza, 12,94% para o empate e 77,06% para o Flamengo. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo, Seco, coluna 2. Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Bahia. O São Paulo está em 8º colocado e o Bahia está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do São Paulo, 5 empates e 4 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 40% votaram para o São Paulo, 32,94% para o empate e 27,06% para o Bahia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é São Paulo e Bahia duplo aberto. Nono jogo pela Premier League, Aston Villa e Manchester City. O Aston Villa está em 11º colocado e o Manchester City está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Aston Villa, 1 empate e 12 vitórias do Manchester City. Já nos últimos 5 jogos do Aston Villa nós temos 5 vitórias. Já o Manchester City nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 23,53% votaram para o Aston Villa, 17,06% para o empate e 59,41% para o Manchester City. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Manchester City, Seco, coluna 2. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Santos. O Botafogo está em 5º colocado e o Santos está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Botafogo, 5 empates e 7 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 76,47% votaram para o Botafogo, 18,82% para o empate e 4,71% para o Santos. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo, Seco, coluna 1. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Grêmio e Juventude. O Grêmio está em 12º colocado e o Juventude está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos
6 vitórias do Grêmio, 1 empate e 4 vitórias do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 77,06% votaram para o Grêmio, 19,41% para o empate e 3,53% para o Juventude. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Grêmio, seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, CRB e Atlético Goianiense. O CRB está em 9º colocado e o Atlético Goianiense está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do CRB, nenhum empate e 5 vitórias do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do CRB nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 57,06% votaram para o CRB, 28,24% para o empate e 14,71% para o Atlético Goianiense. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é CRB, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Bragantino e Vasco da Gama. O Bragantino está em 10º colocado e o Vasco da Gama está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bragantino, 5 empates e 2 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 42,35% votaram para o Bragantino, 34,12% para o empate e 23,53% para o Vasco da Gama. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bragantino e empate, duplo fechado. 14º jogo pelo Brasileiro Série B, Vila Nova e Ferroviária. O Vila Nova está em 12º colocado e o Ferroviária está em 16º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 68,82% votaram para o Vila Nova, 24,71% para o empate e 6,47% para o Ferroviária. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vila Nova, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.